Então, se a gente for pensar, é realmente difícil como língua? Não é uma língua difícil. Não é uma língua tão difícil assim. Não vou falar que é mais fácil que o inglês, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O italiano só tem um jeito de escrever e de falar por quê, tá? Perché. Ou perché, enfim, dependendo do sotaque. Mas no português a gente tem 4. Porque sim, porque existem os 4 jeitos e os 4 estão... Cada um tá certo pra uma coisa. Então, sinceramente, eu nunca achei difícil a língua. O difícil não é a língua italiana específica, é o aprender uma nova língua. Daí sim, daí é em geral. Aprender uma nova língua é já maior do que quando você é criancinha. Você não tá lidando mais com o aprender uma língua, que já é um desafio, né? Ainda mais se você estuda do jeito errado. E muitas vezes você nem sabe que você está estudando do jeito errado, né? Essa que é a coisa pior. Você já, no fundo, já no seu subconsciente, você já acredita que você não consegue mais, ou que, enfim, você já tá lidando com a vergonha de estar conversando com as pessoas. Você já tá lidando com a ansiedade, você já tá lidando com várias coisas que você sabe que você tem que aprender a língua. Não é mais uma coisa tão divertida e prazerosa. E o que acontece quando o seu cérebro não tá se divertindo e ele tá relaxado como o de uma criança, normalmente? Porque para ela, aprender uma nova língua é uma coisa super legal. Você tende a ter muito mais dificuldade de gravar uma informação. Porque o seu cérebro acaba que, quando ele não tá relaxado, ele já tá pensando em um monte de outras coisas. Ele já tá pensando em tantas coisas, já tem tantas coisas dentro que ele, de propósito, inclusive, não deixa entrar mais tantas informações assim quanto você precisaria que entrassem. É uma coisa muito doida, mas é assim que funciona. Existem estudos que comprovam isso. Inclusive, eu explico muito disso no evento, né, dessa Queimada da Fluidez Italiana, que eu explico por que as informações você acha que você estudou daqui 2 minutos, ou amanhã, ou daqui 3 dias, pior ainda, daqui 1 mês, você já esqueceu tudo. Por que isso acontece? Muito disso por vários motivos, pelo seu estudo ruim, pelo seu jeito de absorver ruim, pela sua vergonha, mas muito disso é porque o seu cérebro esqueceu de propósito, porque ele achou que não era importante suficientemente para eu poder estar ali no meio de tantas informações que você tem na cabeça. É muito doido, meu. É uma coisa que você fala, nada a ver. Pois é, totalmente tem a ver. E você tá lidando com isso, então você ignorar esse fato é você... Desculpa, você dá um tiro no seu próprio pé. Se você não sabe como controlar as informações que estão entrando na sua cabeça, tá bom? E deixá-las fixarem ali. Mas então se o italiano é tão fácil assim, por que eu não consigo aprender ou por que as pessoas não conseguem aprender? Porque o italiano não é uma coisa fácil, ok? Não é fácil, eu só acho que é muito mais fácil do que as pessoas pensam normalmente. E por que elas pensam que não é fácil? Porque muitos já tentaram várias e várias e várias vezes estudar, tentaram aprender e não conseguiram. E daí elas começaram a achar que o problema era com elas, ou então que o italiano era difícil. Mas você já parou pra pensar que talvez seja o estudo, o método que a pessoa esteja usando para aprender a língua? Entendeu? Então tem muito disso. Como eu expliquei pra você, tem pessoas que não estudam e acham que é um método eficaz. E tem pessoas que estudam demais e acham que é eficaz, acham que vão absorver informações. Tem pessoas que estudam pouquíssimo e às vezes elas sabem até que elas não vão conseguir absorver, mas elas não têm tempo e elas acham que o não ter tempo é uma desvantagem. Olha isso. Inclusive no evento eu explico também que o não ter tempo pode ser, não vou dizer uma vantagem, mas pode ser o ideal. Pode ser o certo, o mais normal, que vai fazer com que você aprenda de verdade mais rapidamente o italiano. Olha isso, que doido. Tipo, você não ter tempo pode te trazer um italiano mais eficaz, mais rapidamente.
Muito doido, né?